Será que o empregado pode perder o direito à indenização por acidente do trabalho se ele tiver culpa no acidente? Bem, se você tem curiosidade sobre esse assunto, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te esclarecer tudo. Eu sou Malaquias Figueiredo, eu sou advogado especializado na área trabalhista. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva porque toda semana nós temos vídeo novo aqui no canal com dicas importantíssimas sobre direito trabalhista, como essa que eu vou trazer para você no vídeo de hoje. E você que é inscrito, deixe seu like, comenta e compartilha também com seus amigos, porque isso também ajuda o nosso canal. Muito bem, o acidente do trabalho é uma coisa muito séria e que pode trazer muitos prejuízos, tanto para o empregado, vítima do acidente, quanto para a empresa. Porém, a dúvida é: será que o empregado que sofre um acidente do trabalho, mas o acidente foi causado pelo empregado ou esse empregado teve uma parcela de culpa, ainda assim ele terá direito à indenização em razão desse acidente do trabalho? Muito bem, o empregado ele só perderá o direito à indenização pelo acidente do trabalho caso haja culpa exclusiva do empregado. Ou seja, o empregado seja o único culpado pelo acidente do trabalho. Não tenha existido nenhuma parcela de culpa da empresa. Agora, se houver o que nós chamamos de culpa concorrente, que é quando há culpa tanto da empresa quanto a culpa do empregado, nesse caso, o empregado terá sim direito à indenização, porém o valor da indenização ele será reduzido pelo juiz de acordo com o grau de culpa do empregado, ou seja, de acordo com a parcela de culpa daquele empregado. Para facilitar o entendimento, para ficar mais fácil a compreensão, nós podemos citar o caso, por exemplo, de um motorista carreteiro que é contratado por uma empresa de transportes, uma transportadora, e essa empresa oferece a esse motorista, a esse trabalhador, um caminhão em perfeitas condições de uso, com todas as revisões, com os freios ok, motor ok, tudo ok. E essa empresa ainda ministra treinamentos para esse empregado no sentido de evitar acidente do trabalho, orienta esse empregado, por exemplo, sobre a importância de observar a sinalização de trânsito, orienta esse empregado no sentido de não ultrapassar o limite de velocidade das vias, e etc. Ou seja, a empresa cumpre todas as suas obrigações de orientar aquele empregado no sentido de evitar um acidente do trabalho. Porém, esse mesmo empregado, ignorando, não observando, desrespeitando todas as orientações que ele recebeu da empresa, pega esse caminhão, sai para a rodovia e trafega muito acima do limite de velocidade. E em razão disso, acaba tombando, capotando esse caminhão e vem a falecer, por exemplo, ou de repente perde um braço ou fica paralítico. Nesse caso específico, a culpa foi exclusiva do empregado, porque a empresa ela adotou todas as cautelas que cabia ao empregador. Forneceu um caminhão em perfeitas condições de uso, com todas as revisões, orientou o empregado sobre a necessidade de observar a sinalização de trânsito, orientou o empregado sobre a necessidade de observar o limite de velocidade das vias, porém esse empregado desrespeitou as orientações da empresa e ainda assim andou em excesso de velocidade e acabou causando o acidente. Então, nesse caso, não há como falar, não há como dizer que houve culpa da empresa. Então, se a culpa foi exclusiva do empregado, nesse caso, ele não terá direito a nenhuma indenização, apesar do acidente de trabalho. Agora vamos imaginar essa mesma situação, esse mesmo motorista que foi contratado pela mesma transportadora, porém essa empresa não cumpriu a sua parte, por exemplo. A empresa não ministrou nenhum treinamento, não orientou esse empregado sobre a necessidade de observar a sinalização de trânsito, não orientou esse empregado sobre a necessidade até a obrigação de não exceder os limites de velocidade da via, e esse mesmo empregado venha a se envolver em um acidente e acaba também perdendo uma perna ou falecendo, por exemplo.
Nessa situação, é possível dizer sim que houve uma parcela de culpa da empresa também, porque a empresa não cumpriu a obrigação que lhe cabia, que é no sentido de orientar o empregado e treinar o empregado com as normas, no sentido de evitar o acidente do trabalho. Então, nesse caso, há o que nós chamamos de culpa concorrente, ou seja, houve uma parcela de culpa da empresa que não cumpriu as suas obrigações trabalhistas, no sentido de orientar e treinar esse empregado, mas também houve uma parcela de culpa do motorista que acabou excedendo os limites de velocidade da via, por exemplo, e acabou causando aí um acidente, veio a óbito ou ficou paralítico, alguma coisa do tipo. Nesse caso, esse empregado terá sim direito à indenização por acidente do trabalho, porém o valor da indenização ele será reduzido pelo juiz de acordo com a parcela de culpa do empregado. Então o empregado ele não vai receber a totalidade do valor da indenização a que ele teria direito. Se o juiz entender, por exemplo, a depender da gravidade, que esse empregado teria direito a uma indenização de 50 mil reais, por exemplo, ele vai reduzir essa condenação a 25, por exemplo, de acordo com a parcela de culpa do empregado. Mas isso vai depender da análise de cada caso para que o juiz tenha condições de saber qual foi o grau de culpa do empregado. Então, nem sempre o valor da indenização será fixada, por exemplo, na metade, será reduzido pela metade. Porque pode ser que a culpa do empregado seja mínima, ou pode ser também que a culpa do empregado seja maior até do que a culpa da própria empresa. Então, tudo isso vai ser levado em consideração pelo juiz no momento de fixar o valor da indenização. Porém, de uma forma muito resumida, se o empregado for o único causador, se o empregado tiver culpa exclusiva pelo acidente do trabalho, ele perde o direito à indenização. Ele não terá direito à indenização. Agora, se houver culpa tanto da empresa quanto do empregado, o empregado terá sim direito à indenização, porém o valor da indenização será reduzido pelo juiz de acordo com o grau de culpa, de acordo com a participação do empregado no acidente. Bem, meus amigos, no vídeo de hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Gostou dessa dica? Então já deixa seu like, comenta e compartilha também com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.